A falta de integração de políticas públicas na região metropolitana tem se tornado um problema. Hoje, nós vamos entrevistar o vereador Manoel Nascimento, de Aparecida de Goiânia. Por que não existe uma comunicação maior com a Aparecida de Goiânia em relação aos benefícios, como exemplo, o transporte público? Por que a gente não consegue ter uma integração onde a Aparecida de Goiânia, Goiânia, possa conversar em relação ao transporte público? Isso é muito difuso. Teria que ter uma situação onde, nas grandes redes sociais agora que o pessoal tem mais acesso, ter explicações para a população em relação a isso. Saber o que pode, o que não pode, o que são as áreas integradas, entendeu? Isso não tem. O pessoal hoje em dia não acessa mais o jornal em si, de folha. Eles estão nas redes sociais. E qual que é a melhor forma de conversar com esse pessoal? É nas redes sociais. Hoje a Grande Goiânia não tem esse tipo de comunicação. Há uma necessidade para isso. Isso fica um grande toque aí para os governantes para fazer essa situação. Dar mais informação à população nessas áreas que estão carentes em relação à informação da integração para o pessoal. Aparecida é o que é devido à integração, né? A melhoria de Goiânia, que geralmente introduzem Aparecida, nos nossos novos governantes que vão introduzir melhorias para Aparecida, e todos os demais estados, né, de Goiás depende sim da integração, da melhoria e da modernidade, para que traga, né, sempre o conforto para nós, né, que estamos no município, para nossas escolas, para os nossos semeiros, né, trazer conforto e melhoria e modernidade para o nosso município. Porque um município não se desenvolve sem o outro. A Aparecida de Goiânia se desenvolveu muito nos últimos anos devido a fácil acesso a Goiânia, Hidrolândia, e é uma cidade circunvizinhas com grande potencial no crescimento e desenvolvimento econômico na área da indústria e do comércio. Agora a gente espera que essa integração também venha facilitar um pouco, tirando um pouco desses terminais, que às vezes os terminais atrapalham, né? Demora muito, faz com que o cidadão perca tempo dentro dos terminais esperando o ônibus para ele chegar no local onde ele deseja. Então, esse é o problema que a gente vê nessa integração. A integração, sim, é importante, mas que os ônibus caminhem livre. Eles possam chegar o mais rápido possível para os moradores, né, onde os moradores desejam. Nossa dica de leitura de hoje são as diretrizes para a região metropolitana de Goiânia. Vale a pena conferir! Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Vereador Nascimento, o senhor já está no 4º mandato e participou intensamente desse debate aqui na região metropolitana sobre um plano de desenvolvimento para a região.
E um dos problemas sérios é que cada município está lutando para resolver os seus problemas individualmente, sozinhos. Como pensar uma integração com o município vizinho e com os outros municípios da região metropolitana? Então, professor Paulo, eu participei de algumas reuniões, sim, do Conselho da região metropolitana. Além de vereador, eu também fui secretário municipal de Aparecida em alguns anos. Conheço bem a nossa cidade e penso que é uma coisa óbvia para se pensar e se fazer. É ter vontade de fazer, vontade política para acontecer. Nós não podemos jamais, não tem como nós estarmos integrados na região metropolitana e nós pensarmos só no meu eu. Os municípios, os entes têm a sua independência, têm a sua autonomia e tem que ser assim, mas nós precisamos pensar, por exemplo, eu sou de Aparecida, pensar Aparecida, fazer acontecer Aparecida, mas eu preciso, muitas políticas públicas, eu preciso pensar na Grande Goiânia, na região metropolitana. Por exemplo, todos os municípios têm seus planos diretores municipais. Eu fico pensando, se pudesse haver pelo menos um diálogo para discutir uns instrumentos de integração desses planos locais com esse plano regional. Porque se os planos municipais conversam com o plano metropolitano, a gente começa uma conversa mais planejada. Sim, tudo isso precisa, a palavra planejamento. E com esse planejamento e com a vontade dos municípios que compõem a região metropolitana, é necessário fazer uma legislação, ter um planejamento, fazer um plano que contemple as cidades que integram a região metropolitana. Mesmo porque as pessoas utilizam diariamente os recursos que estão disponíveis, né, de uma cidade para outra. Começando pelo primeiro problema ou desafio metropolitano, água. Aqui em Goiânia, em mais de 200 bairros, faltaram água o ano passado. E isso vem se agravando. E eu sei que Aparecida não é diferente e os outros municípios não é diferente. Como pensar uma política integrada dos recursos hídricos na região metropolitana? Aparecida também sofreu e sofre quando sofrendo, mesmo porque nós somos praticamente dependentes de Goiânia, que é do João Leite, sistema João Leite, enfim, que é abastecido que vem de outros municípios. Então precisamos pensar no município produtor, não é? Nós precisamos pensar, estar junto com ele, e porque nós somos, a grande maioria aqui, consumidores de um recurso que está cada dia mais difícil, mais escasso, e precisa pensar num projeto, num planejamento onde a gente precisa, todos se ajudam, ajudar os municípios, precisa preocupar onde não está a fonte. No caso do Rio Meia Ponte, ele nasce no município de Itaúsu, passa por 16 municípios para chegar aqui em Goiânia, para chegar na região metropolitana, ou seja, se não tiver uma conversa em cada um desses municípios, o senhor está dizendo que nós temos que fazer o mesmo com a barragem do João Leite. Sim, nós precisamos conversar com todos, porque todos são muito importantes e todos precisam estar integrados nesse planejamento, e então um planejamento sustentável, e nós, como somos mais consumidor, precisa pensar e trabalhar com esses municípios até a possibilidade de uma contrapartida, ajudá-los de alguma forma e ter muita responsabilidade para pensar que é um recurso que a cada dia temos grandes problemas. A Aparecida, por exemplo, ela aumenta e muito diariamente o consumidor desse recurso, né, tão importante, tão necessário para a vida humana. E nós não temos fonte de abastecimento. Nós temos lá o Ribeirão Lages, que abastece poucos bairros lá na região central de Aparecida. E a cada dia ele diminui mais ainda a vazão, né? Então, e não é só a questão do recurso hídrico, dos recursos hídricos, mas tantas outras coisas, questões ambientais, que esses municípios precisam trabalhar para poder proteger. Verdade. Um segundo problema, ou grande desafio que o senhor citou, foi mobilidade urbana.
Nós temos um sistema integrado que há muitos anos temos, mas ele está se decompondo, perdendo qualidade. Nós precisamos repensar o transporte coletivo, valorizando o pedestre, valorizando quem precisa do ônibus, e não podemos deixar que no futuro nós venhamos a ter problema com o município que está a 20, 30 quilômetros daqui. Ou seja, a integração no transporte é importante. Como fazer isso? Importante e necessário que se faça. É preciso que os gestores desses municípios entendam a importância que um tem para com o outro e que no meio de tudo isso está o usuário. E todos nós somos usuário de alguma forma. Usuário do transporte coletivo, que é fundamentalmente, ao longo dos anos, com falta de investimento e falta de planejamento, não acompanhou o crescimento da região metropolitana, ele está se decompondo e é muito precário o transporte coletivo, muito transporte. O terceiro grande desafio que o senhor colocou, e me parece que ele é enorme mesmo, é a questão da ausência de um planejamento integrado no físico territorial, ou seja, na especulação imobiliária. Às vezes, um loteamento longe, que é feito de propósito, o poder público não dá conta de dotá-lo de infraestrutura e gera-se um grande vazio urbano e uma especulação enorme. Não estava na hora das secretarias municipais de planejamento de cada município começar a conversar para pensar uma mancha integrada? Sim, nós vimos ao longo dos anos a Grande Goiânia, a região metropolitana, cresceu muito rápido, né? E com isso, com a possibilidade desse crescimento e valorização de todas as terras em volta, próximo, houve uma concentração e a especulação imobiliária. A Aparecida sofreu muito ao longo de muitos anos com a especulação e ainda sofre muito com a especulação imobiliária. Para isso, precisa ter uma vontade política dos administradores desses entes para poder combater isso e ter instrumentos para combater essa especulação, porque ela traz dano para os municípios. Ela é danosa, ela privilegia alguns especuladores, poucos que fazem investimento em imobiliário, e ela é danosa para todo mundo. E os municípios, as administrações, não é dotada de recurso para poder combater todo esse mal que faz essa especulação para a população. Eu quero agradecer ao vereador Manuel Nascimento e dizer que esses 4 pontos que ele chamou a atenção durante a entrevista são fundamentais para repensarmos uma outra urbanidade metropolitana. Primeiro, um planejamento integrado na região metropolitana. Segundo, recursos hídricos, água. Precisamos repensar a utilização dos recursos hídricos de forma racional. Terceiro, ele chamou a atenção do tema da mobilidade, do transporte coletivo. É um tema que nós não podemos recuar. Nós já temos um sistema integrado. Nós temos que aprimorá-lo com investimentos, como disse o vereador Nascimento, mas também com peso, como ele disse, do poder público. E se tem alguém que precisa de ajuda nesse momento é o usuário do transporte coletivo. Os governantes têm que entender isso, os prefeitos dos 20 municípios, o governador, porque é o transporte que mais leva e traz gente. E, por fim, o problema da especulação imobiliária é outro tema que precisará ser enfrentado urgentemente. Até! Integração para todo o nosso estado será ótimo, não somente para a população, mas para os nossos estudantes também em geral, onde poderão pagar apenas uma passagem e se locomover de um lugar para o outro, tanto para a escola, para o seu trabalho e também a segurança que nós teremos também em toda a população. Isso mesmo, vamos lá, integração para todos.